A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de oração. Aqui é a sua irmã Juliane Santos e nós estamos no segundo dia para a glória de Deus da nossa campanha, clamando pela providência de Deus que está registrada em 2 Reis, capítulo 4, o azeite da viúva. Você, minha irmã, você, meu irmão, que precisa de uma providência da parte de Deus, a hora é agora, o momento é já de clamarmos ao Senhor, intercedemos, rogarmos, pedimos àquele que pode por nós executar todas as coisas. Você que pode, louvado seja Deus, pegue sua Bíblia, quero meditar aqui numa breve palavra junto com todos os irmãos. Hoje é terça-feira, louvado seja Deus, dia 3 de setembro, uma tarde de bênção e de vitória para todos os irmãos, em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia, pegue sua espada, vamos aqui meditar na palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, verso 2, nos diz assim: E Eliseu disse-lhe: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Observando, irmãos, agora este versículo, nós vemos que o profeta Eliseu, ele faz uma pergunta para aquela mulher, né? E ele diz para ela: O que te hei de fazer? Me diga, o que você tem na sua casa? Ele pergunta para ela o que ela tinha dentro da casa dela. Algo ali, né? Olhando para a palavra, nós compreendemos que ele pudesse utilizar, que ele pudesse usar para fazer algo pela vida daquela mulher, pela vida dos seus filhos. E ele pergunta para ela: o que eu hei de te fazer? Me diga, o que você tem na sua casa? E ela fala: tua serva não tem nada em casa. E essa resposta dessa mulher é a resposta de alguém que numa primeira instância, no primeiro momento, né, está desesperado, não sabe o que fazer e acaba até mesmo se esquecendo do pouco que tem em casa, do mínimo, daquilo que é tão simples aos seus olhos, e ela dá essa resposta: a tua serva não tem nada em casa. Mas como que de repente ali ela torna e ela responde para ele: senão uma botija de azeite, como se ela trouxesse a memória, como se no meio da primeira resposta que ela deu para ele, dizendo que não tinha nada em casa, ela se recordasse que ela ainda tinha uma botija de azeite. Então, irmãos, olhando dentro deste versículo e naquilo que ele vem a nos ensinar, nós compreendemos que muitas vezes aquilo que para mim e para você não é nada, aquilo que muitas vezes para mim e para você já acabou, já é o fim, não tenho nada, não sei o que fazer, não sei o próximo passo a dar. Na realidade, será desse pouco, será destinada, será desta falta, né, de direção que o Senhor fará o tudo. Ele pergunta: o que eu hei de fazer a você? Me diga o que você tem em casa. E ela fala: tua serva não tem nada em casa, a não ser, como se ela se lembrasse, uma botija de azeite. Foi dessa botija que o milagre veio para a vida dessa mulher. Talvez você está na mesma condição que ela, né? Olhando ao redor e não está vendo nada, não está enxergando nada, tem se colocado de joelhos diante do Senhor e tem dito: Senhor, eu não sei o que fazer, eu já não tenho mais saídas, eu não tenho alternativas, eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho escape, as portas estão fechadas. A sua resposta seja: eu não tenho nada. Peraí, analise bem, lembre-se, há um pouquinho de azeite, há uma botija de azeite, ainda resta força, ainda resta fé, ainda há ânimo, ainda há perseverança, e é dentro disso que o Senhor trará a providência e o Senhor fará um milagre. Quando nós olhamos também, irmãos, aqui para a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 17, nós vemos que Elias, o profeta que antecedeu o profeta Eliseu, ele agora é direcionado pelo Senhor a ir, né, até a cidade ali de Serepta. E quando ele chega ali em Serepta, ele se depara com uma viúva, como o Senhor ali havia o orientado,
né, que cuidaria dele, que seria o sustento para ele. Porém, quando ele chega lá, esta mulher está numa situação muito difícil. E ele pede para ela, e ele fala para ela: traga-me numa vasilha um pouco de água para mim beber. E ela vai buscar água, e em seguida ele fala para ela: traga-me também, né, um pouco de pão na sua mão para que eu coma, né, para que eu me alimente. E ali aquela mulher, ela diz: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Então, muitas vezes, irmão, nós olhamos e nós pensamos que o pouco que nós temos não vai servir para nada, né? O pouco que nós temos, muitas vezes nós nem trazemos à memória porque parece ser tão pouco e parece que não vai ter serventia nenhuma, né? E aí ela continua dizendo para ele: veja, eu apanhei os cavacos, eu vou preparar para mim, para o meu filho, esse pouquinho aqui que eu tenho, para que eu e ele comamos e morramos. Então aquela mulher já estava colocando um fim na sua própria história. Ela já estava acreditando que não haveria solução, não haveria salvação nem para ela e nem para o seu filho. Mas, irmãos, eu tenho algo comigo e nós sabemos que pela palavra de Deus é o que acontece. Aonde um profeta de Deus, verdadeiramente, que leva o nome do Senhor, que é temente ao Senhor, ele pisa, algo acontece no cenário. Algo é modificado. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos mostra que Eliseu, ele não foi ali a Serepta porque ele quis, mas ele foi direcionado pelo Senhor. Enquanto aquela mulher estava achando que o pouco que ela tinha ia servir para a última refeição dela, ela ia comer e morrer, né? O profeta estava ali para ser instrumento de Deus. No versículo 13, a palavra diz assim, de 1 Reis 17: e Elias lhe disse: não temas, vai e faça conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traga-me para mim, e depois fará para ti e para o teu filho. Irmãos, olha que interessante, né? Ele poderia ouvir o que aquela mulher disse e ele ali se aquietar, né? Ela disse que ela não tinha o que dar para ele comer. O que ela tinha era para ela e para o filho. Você e eu ouvindo isso de uma pessoa, talvez diante dessa situação a gente pare, né? Ali, não, peraí, então o que ele tem só serve para ele, então deixa para ele. Não, o profeta ali, ele vai além e ele fala para ela: sim, faça conforme a tua palavra, não temas, né? Vá lá, faça conforme a tua palavra, mas primeiro faça para mim. Então aqui a gente aprende duas coisas, né, irmãos? Primeiro, a obedecer. Essa viúva aqui, ela foi obediente à voz do profeta. Ela obedeceu à voz do profeta e ela fez aquilo que o profeta falou para ela fazer, né? E segundo, o atender à necessidade do próximo. É a segunda lição que a gente tira aqui, porque primeiro ela obedece e pela fé dela é que ela também obedece. E segundo, ela atende a necessidade ali do profeta, né? No momento que ele estava ali passando e ela ouve a voz dele e resolve ali obedecer a voz dele, que não deixava de ser a voz de Deus na boca do profeta. E no versículo 14, ele prossegue dizendo: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então ali ele libera a palavra que Deus manda ele liberar sobre a vida da viúva. E o que nós aprendemos, irmãos, em ambas passagens, tanto em 2 Reis 4 como em 1 Reis 17, nós aprendemos que essas viúvas, elas foram obedientes. Olha que coisa linda. O profeta disse, Eliseu, para a viúva: vá, pega os vasos com os teus vizinhos emprestados, não poucos, mas muitos vasos, vazios, né? Entra e fecha a porta sobre você e seus filhos e deita o azeite. Assim ela fez. A viúva de 1 Reis 17, nós aprendemos o que com ela também? A obediência, que ela também foi obediente. O profeta falou: faça, não temas, faça conforme a sua palavra. Vá lá primeiro, faça para mim, né? Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará e o azeite da botija também não, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, um dos requisitos, irmãos, meu Deus do céu, louvado seja Deus, para sermos abençoados e socorridos pela providência de Deus,
é a obediência. Vamos obedecer à voz do Senhor, irmãos. Vamos obedecer à voz do Senhor. E o Senhor nos abençoará. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus depois desta palavra maravilhosa aos nossos corações. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer em particular. Eu quero louvar o seu nome por sua graça, fidelidade, porque o Senhor, meu Deus amado, é aquele que visita o nosso coração. Através do teu Espírito Santo, é aquele que fala conosco, que ministra sobre nós, Senhor, a sua vontade, o seu querer. Meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos. Nós te louvamos, Senhor, por este segundo dia, ó Pai, desta campanha. Nós clamamos, Senhor, a tua providência. Senhor, venha, Senhor, com a sua providência na nossa casa, na nossa vida. Senhor, venha com a sua providência, meu Deus, em nosso lar. Venha, Senhor Jesus, com a sua providência, meu Deus, nas demandas, meu Pai, que necessitamos, nas contas para pagar. Meu Deus, no guarda-roupa desta irmã, deste irmão. Meu Deus, nas necessidades da sua casa básica. Visita, Senhor, os nossos celeiros com a sua providência. Envia-nos, Senhor, o alimento. Envia, Senhor, o suprimento. Que o Senhor possa, meu Pai amado, suprir as necessidades do seu povo, quer sejam elas físicas, Pai, quer sejam elas espirituais. Venha nos suprir, venha nos abastecer, Senhor, venha transbordar, meu Deus, derramar deste azeite tão precioso sobre as nossas vidas, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado, glorificado seja o nome do nosso Deus que vive para todo sempre. Irmãos, que alegria é estar na presença de Deus. Tome posse, viu, meu irmão, minha irmã, do seu milagre, da sua providência, porque Deus é Deus que atenta para a oração do seu povo. Eu peço aos irmãos com muito carinho, você que está chegando agora, se inscreva aqui no canal Maná do Céu, que sua vida seja edificada, sua casa transformada para a glória de Deus. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário, o seu pedido de oração aí para nós, tá bom? E nós estaremos assim clamando e orando pela vida dos irmãos. Eu vou ficando por aqui, amanhã nós voltamos com o terceiro dia da nossa campanha, clamando pela providência de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu declaro a paz do Deus de Israel sobre a tua vida e o teu lar, em nome de Jesus. Amém.